Este é um novo Sorento, o maior SUV da Kia na Europa. Nesta terceira geração, o Sorento aposta na qualidade, no conforto e, acima de tudo, no preço para vingar. Estamos na zona da Ericeira e vou fazer uma estrada para conhecer um pouco melhor este Kia Sorento e acabar o meu dia num sítio muito especial. Hoje está um belo dia de sol e por isso vou ter que pôr os óculos que eu não me aguento. Bem, este novo Sorento surge acima de tudo mais moderno e mais tecnológico. Tecnológico do ponto de vista do equipamento. E é uma área em que a Kia está a apostar fortemente nesta nova geração do Sorento. Depois, moderno no sentido do design. Gosto particularmente da zona frontal, ali das óticas, assim, desenhadas de uma forma assim meio rasgada. Aquilo que a marca chama de wolf look, o olhar de lobo. Esse design, essa modernidade, também se estende aqui à zona interior, muito bem conseguido. Sempre é importante quando a marca quer situar o seu produto num patamar um pouquinho mais acima da geração anterior. Um dos principais trunfos deste novo Sorento é, no entanto, o espaço. Não só o espaço habitável aqui nos lugares da frente, mas principalmente pelo facto de ser uma versão de 7 lugares. E são 7 lugares reais, porque os 2 bancos da terceira fila são bons para adultos. O carro vem com 2 níveis de equipamento, o TX e o TX Top, e desde logo no TX, que é a versão de acesso, o equipamento é muito rico. Basta dizer, por exemplo, que o estofo sem pele, o cruise control, a câmara de marcha atrás e mais alguns itens que, por norma, mesmo em marcas premium, se pagam bastante caro, neste caso são de série. Bem, agora estamos aqui a passar o centro de Mafra e vamos a caminho do meu destino, que é um sítio muito especial chamado Aldeia da Mata Pequena. É um povoado rural com casinhas muito bem arranjadas, todas recuperadas e decoradas a preceito, mas sempre respeitando as tradições e a arquitetura da zona. Isso é muito importante. Um dos aspectos que mais me cativa neste Sorento é o motor. Trata-se de um 2.2 turbodiesel de 200 cavalos. Não é questão dos 200 cavalos, que isso é quase um argumento de marketing. É mais pela resposta que ele tem a baixos regimes, muito agradável, suave, mas sem deixar de ser decidido, digamos assim. Acoplado a este motor temos aqui uma simpática caixa de 6 velocidades manual. Há uma versão automática também de 6 velocidades, mas sabem como eu prefiro sempre as caixas manuais, sinto sempre mais em controle do carro. Penso que já estou aqui a chegar ao meu destino, um sítio muito bonito, mata pequena, e isto até animaizinhos tem, portanto acho que vou ter uma estadia no mínimo agradável. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel. Bem, pouco se pode criticar num automóvel como o Kia Sorento, principalmente pelo patamar de preço em que se encontra. São 43.700 euros, com uma campanha de 5.600 euros até ao final do ano. É de aproveitar. Resta-me agora desfrutar de uma bela estadia aqui no turismo rural da Aldeia da Mata Pequena,
Acho que vou fazer companhia aos animaizinhos. Forever is what I need. Let me be the one you come running to. Se me perguntassem que veículo é que eu escolhia para me deslocar aqui no centro de Barcelona, eu escolhia, sem dúvida, uma scooter como esta. Esta é mais uma maxi scooter, é a nova Honda Forza 125, que eu vou experimentar agora aqui no caótico trânsito da capital da Catalunha. Barcelona é um dos destinos turísticos mais populares em terras de nuestros hermanos. Perder-me de scooter na capital da Catalunha é um prazer enorme, mesmo para quem prefere motos maiores. Os turistas abundam nesta cidade e o Templo da Sagrada Família mais parece um ninho de abelhas em hora de ponta, o que é único para uma obra incompleta. As scooters são um meio de transporte que não conhece faixa etária em Barcelona, ao contrário do skate. Graças aos 15 cavalos da minha Forza, tenho aceleração suficiente para ser o primeiro a arrancar nos semáforos. Ou pelo menos, um dos primeiros. Como a praia não fazia parte do meu programa, decidi continuar o meu passeio até ao meu bairro favorito de Barcelona, o Born. Antigo cenário da aristocracia medieval, este bairro abriga uma comunidade criativa e próspera. É aqui que se encontra o famoso Museu Picasso. Além de acolhedor, este é um bairro onde apetece demorar, seja de dia ou de noite. E chegou ao fim a nossa aventura com esta nova Honda Forza 125. Uma scooter realmente muito confortável, ideal para este trânsito caótico de Barcelona, fácil de levar, fácil de andar no meio da cidade, mas com alguns pormenores de uma moto de outro porte, como o vidro que pode ser ajustado manualmente, o que é sempre uma mais-valia em termos de proteção aerodinâmica, tem aquele toque de modernidade tão apreciado pelo tipo de clientes a quem esta moto se destina, como os faróis em LED, e muito mais importante, é uma moto que, segundo a Honda, com um depósito de 11 litros e meio, consegue fazer 500 km, uma média calculada de 2,2 litros ao 100. Nós não conseguimos baixar dos 3 litros, o que já é ótimo, e para os quais contribui o sistema Start-Stop, que não é uma coisa muito habitual de se encontrar nas motas, mas que funciona e muito bem. Agora, vou fazer uma sesta, que eu não sei se a sesta já acabou em Espanha, mas se acabou, eu vou prevaricar. Por um fim de semana, o Alentejo esteve sob o signo X. 50 BMW 120 participantes aventuraram-se no BMW Explorer. X1, X3, X4, X5 e X6 foram postos à prova na planície alentejana, que às vezes mostrou ser menos planície do que é costume. Tanto as versões X-Drive com tração às 4 rodas, como as versões S-Drive de 2 rodas motrizes percorreram os trilhos, tendo como ponto de partida a cidade de Évora. A chuva ajudou à festa e criou desafios acrescidos. Houve mesmo casos em que foi preciso recorrer a ajuda especializada. Can we make this right?
A primeira paragem do BMW Explorer é no Monte da Ravasqueira, bem a tempo de recuperar energias, ou não seja esta uma aventura fora de estrada, mas que também tem uma componente bem radical do ponto de vista gastronómico. Os carros esses, como se pode ver, já estão bastante sujos. A coisa não vai melhorar daqui para a frente. A próxima paragem é no Castelo de Arraiolos. A passagem pelo Monte da Ravasqueira deixou os vinhos ao largo, porque havia muitos trilhos pela frente. A tarde trazia tantos desafios como paisagens que ficam na memória. Os percursos mais complicados eram exclusivos das versões X-Drive, enquanto os S-Drive eram convidados a seguir por um trilho menos exigente, mas igualmente emocionante. A cada obstáculo revelava-se o apuro tecnológico e os pequenos grandes milagres da eletrónica que permitem a um carro com pneus de estrada ter um comportamento bem positivo em todo o terreno. No BMW Explorer aplica-se a máxima "não faça isto em casa", mas é uma boa ocasião para pôr os veículos X-Drive de tração às 4 rodas à prova em condições extremas. Vamos lá ver como é que eu me safo e se não estrago o material. De facto, nesta pista improvisada basta não inventar e o carro faz o resto. Os obstáculos artificiais ajudam a perceber os limites do automóvel, mas principalmente como funcionam sistemas como o Hill Descent, que controla automaticamente a descida do carro, ou o funcionamento do diferencial em situações de pouca tração ou de piso inclinado. Dito isto, era tempo de voltar aos trilhos alentejanos. O dia avançava a bom ritmo e era preciso aproveitar a luz que restava para fazer a tradicional foto de família. A vista é privilegiada para foto de grupo, só é preciso suportar algum vento. Estamos no Castelo de Arraiolos, também conhecido por Paço dos Alcaides. Surgiu por volta de 1300, no reinado de Dom Dinis, e seguramente em 700 anos de história nunca teve tantos carros neste espaço interior do castelo. Se convertêssemos isto em cavalos, que poderia ser aquilo que haveria aqui na época, daria muito perto de 10.000 cavalos. Certamente nunca estiveram aqui nem metade. A aventura essa leva-nos também a outras terras e outras paragens cheias de história e significado. Arrumados os BMW, o destino era a Cave dos Vinhos de Tiago Cavasso. Jovem produtor alentejano, tem-se destacado pela produção de vinhos como o Blog, o Ponto Bebe e o Ponto Com, designações modernas a pescar o olho às novas gerações, mas os vinhos, na essência, reúnem o melhor das técnicas contemporâneas com a tradição vitivinícola do Alentejo. Chegava o último dia, a caravana despedia-se do Ecorco Hotel, que foi o quartel-general do BMW Explorer, uma unidade hoteleira recente, premiada pelo conceito de sustentabilidade e utilização de matérias-primas da região, nomeadamente a cortiça. Percorriam-se os últimos trilhos, tiravam-se as últimas fotografias. O checkpoint final era um clássico alentejano. Herdade do Esperão recebeu a caravana antes do regresso a casa. O saldo final parecia positivo, até porque, à parte de alguns furos e um ou outro atascanço, toda a gente voltou para casa com o carro intacto, se bem que a precisar de uma boa lavagem. Genesis é o nome de um dos projetos mais ambiciosos do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Esta semana, no SEAT Story, fazemos uma homenagem ao planeta Terra, através daquele que é um dos melhores contadores de histórias pela arte da fotografia. Gênesis significa início, origem, o princípio de todas as coisas. O ser humano tem tendência em ocupar e destruir muitos dos locais que escolhe para viver. Chama-se desenvolvimento, mas há custos brutais para o planeta, para as florestas e para a mãe natureza em geral. Esse foi o ponto de partida de Sebastião Salgado para se lançar durante 8 anos num projeto à escala mundial. Ao longo de 8 anos, Sebastião Salgado andou um pouco por todo o planeta para conhecer algumas das zonas mais incríveis e que merecem ser preservadas. E ao longo desses 8 anos, o seu filho, Juliano, em conjunto com o cineasta Wim Wenders, gravaram e fizeram um documentário chamado O Sal da Terra,
que esteve nomeado para Oscar de melhor documentário e ganhou também prémios nos César e no Festival de Cannes. O documentário já estreou há algumas semanas, agora vamos conhecer a exposição do projeto que está na Cordoaria Nacional, em Lisboa. E o que é a exposição Genesis? É o resumo fotográfico mais 30 viagens à volta do globo, onde Salgado nos mostra o que mais pristino ou intocado o planeta tem e aquilo que mais vale a pena preservar. Está dividido em 5 secções ou ecossistemas diferentes. A secção sul do planeta conta a história visual da Antártida, das suas paisagens geladas, das zonas costeiras e, claro, dos pinguins, leões marinhos, baleias e da maior colónia de albatrozes do mundo, nas Ilhas Malvinas. A secção Santuário traz-nos as inigualáveis paisagens vulcânicas e fauna, desde as Ilhas Galápagos até às populações ancestrais de Nova Guiné, passando por Madagascar. O ecossistema África permite observar uma panóplia impressionante de paisagens, desde a vida selvagem do delta do Okavango, no Botsuana, passando pelos gorilas montanha do Parque Nacional Virunga, junto ao Congo. Terras do Norte mostra-nos desde o Planalto do Colorado, nos Estados Unidos, até ao Alasca, passando pela Sibéria, terra de reprodução para o urso polar e onde populações indígenas tentam sobreviver à migração até ao Círculo Ártico. Neste projeto de Sebastião Salgado não podia faltar a Amazónia e o Pantanal. Visto do ar ou de perto, podemos ver, por exemplo, o rio Amazonas e os seus afluentes, bem como a vida selvagem em Mato Grosso, no Brasil. Há ainda imagens da tribo índia Zoe, descoberta há apenas 2 décadas. Genesis é também um importante alerta para a necessidade de preservar este planeta incrível onde vivemos, chamado Terra. Sebastião Salgado e a mulher, Leila, curadora da exposição, criaram um Instituto Terra que nos últimos 15 anos contribuiu para a reflorestação do sudeste do Brasil e deixam um apelo a todos. Cuidem bem do local a que devemos chamar casa. Caipirinhas e volantes não são uma boa combinação. Hoje vamos mostrar os efeitos do álcool na condução, sem beber uma pinga, claro. Este é o Aquakart. E o que é o Aquakart? É um kart elétrico que simula o efeito na condução. Ou seja, aqui tem o circuito, a primeira volta vocês vão fazer a volta normal, a conduzir um kart elétrico normal, e na segunda volta o que é que nós vamos fazer? Vamos acionar um mecanismo que vai fazer com que o kart funcione como se vocês estivessem sob o efeito do álcool, ou seja, vocês vão travar e o carro vai demorar cerca de 2 a 3 segundos a travar. Preparados? Então vamos começar. O álcool kart mostra ao condutor o que acontece quando se fazem misturas entre o álcool e a condução. A visão fica alterada e a atenção reduzida. As manobras tornam-se difíceis e ter um acidente fica bem mais fácil. O tempo de reação aumenta e a diversão diminui. A moral desta história é simples. Se beber, não conduza. Se conduzir, beba limonada. Divirtam-se. Em segurança, claro.